Um relacionamento. Como que a mulher ela pode identificar já esses sinais de que esse homem é dominador? A violência ela não começa, ela é um processo de escalonamento. Então por isso que nós precisamos estar muito atentas. Percebeu a tensão, já começa o processo de posicionamento. Olha, e se eu não gostei, eu não quero ser tratada assim. Entender que a violência, ela não pode ser responsabilidade sua, da mulher, A né? violência do outro A não violência pode do ser outro não culpa pode sua. recair sobre você. Se gerou um desconforto, opa, aqui já merece um limite imediato. Já merece um alerta. Já merece um alerta, já merece uma conversa, que se você se posiciona ali no início, você já vai dando o tom do relacionamento. Levando para um lado mais de trabalho agora, como a mulher pode lidar com esse elogio mascarado? O constrangimento não pode ser seu, até porque não foi você quem trouxe essa conduta. Você está ali fazendo seu trabalho. E tem uma coisa que serve para todas as gerações. Não é não. Olá, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre como a mulher ela pode se fortalecer emocionalmente para conseguir se posicionar num relacionamento, no trabalho, em diversos momentos da vida. E a minha convidada de hoje é a psicóloga Tirza Reis. Um prazer ter você por aqui. Ah, Vivi, que alegria. Para mim é um prazer muito grande também. Obrigada pelo convite. Olha, a gente fala sobre esse assunto porque, assim, os números são alarmantes. Quando a gente fala de assédio, sobre violência doméstica, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala nos casos mais extremos, a que ponto pode chegar, né? O Brasil, ele apresentou agora, no início, nesse primeiro semestre de 2023, a maior alta no número de feminicídio, comparado com o mesmo período desde 2019. Isso são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quer dizer, como que a gente pode mudar essa realidade? Por isso também essa conversa aqui hoje. É um assunto que permeia um fortalecimento da autoestima da mulher, um chamar a responsabilidade para si. Hoje a gente já está num momento em que não está dependendo só da mulher. Ah, Vivi, eu acho que nunca dependeu só da mulher. Na verdade, eu acho que, inclusive, a gente sim precisa fazer um trabalho, né, do ponto de vista terapêutico, de fortalecimento da autoestima, inclusive, mas é anterior a isso. Na verdade, é um trabalho de letramento social. Então, a gente precisa trabalhar isso em vários níveis. Por quê? Porque como nós vivemos numa cultura machista, numa cultura patriarcal, e o Brasil tem requintes disso desde sua base. O que acontece? A violência, ela é normalizada ao longo do tempo, né? Ela sempre foi muito normalizada. Na verdade, nós temos começado a problematizá-la tem pouco tempo para cá. E essa problematização, ela é fundamental, então a gente precisa fazer trabalhos de socioeducativos, trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui nesse podcast, né? Trazendo isso à tona, conversando a respeito, porque muitas coisas que nós normalizamos e a gente entende, não, isso é normal, isso é porque ele estava bêbado, não, isso é só uma piadinha, isso é irrelevante. Na verdade, são questões extremamente contundentes que, a longo prazo, vão legitimando os maus tratos, a desqualificação, a discriminação, a menos-valia. E a gente vai, aos poucos, é como se você fosse lapidando, sabe? Eu tenho uma autoestima aqui, uma identidade construída, e é como se isso fosse sendo ao longo do tempo, sabe? Eu vou lascando isso, vou tirando os pedacinhos aos poucos, e de repente a mulher fica completamente destituída de si nisso. Bom, a gente vai tratar desse respeito à mulher em Sim. vários setores, em várias situações da vida, mas num relacionamento, como que a mulher ela pode identificar já esses sinais de que esse homem é dominador? A violência, isso é uma coisa muito importante. Ela nunca chega às vias de fato assim, né? A gente vê vários casos, as pessoas falam assim, nossa, mas ele bateu nela. Opa, a gente precisa realmente ter esse olhar claro, porque isso acontece muito antes. Então, o que que a gente vê, Vivi? A violência, ela tem um ciclo, e esse ciclo a gente precisa reconhecer, e por causa dele é tão difícil sair. Porque o que que acontece? Primeiro começa um momento de tensão na relação. Você às vezes não sabe exatamente nomear o porquê, mas existe aquela tensão tácita, sabe? Parece que tem um elefante na sala de jantar e ninguém fala sobre ele. Certo. Aquela tensão.
que você quase corta, mas você não consegue dizer o que que é. Você não consegue explicar. Nomear, é uma guerra fria, tem algo acontecendo ali. E isso vai acontecendo de diversas maneiras, a gente fala que são as feridas não físicas da violência. É uma agressão, é uma fala torpe ali, é uma desqualificação, é um elogio que na verdade é uma crítica, é uma ironia fora de contexto, um jeito de botar o copo na pia com rispidez. Então, essas pequenas coisas vão acontecendo. A voz aumenta. A voz aumenta, né? É uma fala grosseira, enfim. É uma fala, é aquela risadinha fora de contexto, é aquela piada de mau gosto, e isso vai acontecendo e se avolumando. De repente, por uma questão que às vezes a gente nem sabe direito porque, essa fase é a fase número 1, que a gente chama de tensão no relacionamento. E a mulher, por essa questão histórica que a gente está falando, socialmente construída, o que vai acontecendo? Ela já assume para si que tem alguma coisa nela que está errada. Imediatamente. Então ela já começa a querer construir subterfúgios para se livrar, para diminuir a tensão e a desculpar o homem mesmo antes de chegar num ato de violência. Então assim, não, vamos relevar, falando isso inclusive para os filhos, quando tem filhos envolvidos, do tipo, não, é porque o papai tá cansado, não fala nada com ele não, gente, se prepara, tira isso fora do lugar, você sabe que isso chateia seu pai. Então a gente começa a querer construir providências anteriores, sabe, para prevenir esse momento que é o momento da segunda estágio da violência, que é, enfim, a explosão de fato da raiva. E essa explosão pode vir, às vezes, visceralmente, né, e fisicamente, como a gente vê, do tipo ir para as vias de fato e bater de fato em você, em bater em alguém, mas às vezes isso acontece nas coisas. É dar um murro na parede, é pegar o carro e sair em disparado. Isso também é violência. Então eu não bato em você, mas eu bato aqui, eu quebro um copo, eu jogo um celular. O que leva a crer? Na hora que a gente vê alguém fazendo isso já é um ato de violência contra você, porque gera uma tensão desproporcional e imediatamente a gente já pensa. O medo que vai acontecer com você exatamente, mesmo. Em breve sou eu. Então, esse é o segundo estágio da violência. O terceiro, aí é o pedido de desculpas. Porque depois que o homem se vê nessa situação de explosão, vem o, meu Deus, e aí ele também não quer perder aquela mulher ou não quer perder aquela circunstância, e aí ele vem com um pedido de desculpas, buquê de flores. A gente vê isso acontecer em filme, em verso e prosa, a todo tempo, né? E não, eu não vou mais fazer isso, me desculpa, foi um episódio, foi a bebida, e ele mesmo vai se desculpando, e é uma coisa muito interessante, porque é difícil o homem que reconhece que há uma questão em si com a qual ele precisa lidar e que não está bem. Em geral, ele coloca isso, ele constrói a culpa na mulher, na circunstância ou em alguma justificativa externa. Foi a bebida, foi o meu cansaço, foi porque eu estava muito estressada, foi porque meu chefe... É sempre uma questão do lado de fora. Então, estejam atentas a isso, mulheres, porque nunca é. Sempre tem, às vezes, um gatilho do lado de fora, mas existe... Eu costumo dizer, sabe, Vivi, que é como se tivesse um plug. Existe um gatilho do lado de fora, mas esse gatilho só funciona se ele se conecta com algum movimento interno seu. Então a gente precisa estar interno a isso aqui, porque isso aqui você tem o poder de controlar, né? E essa é a terceira fase do ciclo da violência, o pedido de desculpas. E depois do pedido de desculpas vem uma fase que é o que a gente chama de lua de mel. Vem uma fase que aí ele se torna a melhor pessoa do mundo, e aí ele se torna carinhoso, e nesse momento ele consegue, durante um tempo, suprimir esses comportamentos violentos, e ele se torna uma pessoa mais amável, mais afável. Aquilo que era inicialmente gatilho deixa de ser, mas o que acontece? Esse comportamento ele é pouco tempo sustentável. Mas muitas vezes ele acontece por um período que faz a mulher pensar que aquele é o homem ideal. Esse é o ponto. Esse é o exato ponto. Por quê? Porque vira um estímulo intermitente. Então, o que acontece? Imediatamente, isso vira um alerta para a mulher, porque ela vê ele se comportando dessa forma, ela fala, tá vendo? Ele é maravilhoso, olha como ele é incrível, ele é um pai amoroso, ele é um marido, olha o que ele faz, olha como ele é incrível. E aí, o que acontece? Depois que esse estágio volta, voltamos ao estágio de tensão. E é isso que gera dificuldade da denúncia, é isso que gera dificuldade das mulheres sustentarem, por exemplo, um pedido de medida protetiva. Porque como elas estão vivendo com esse homem todo esse ciclo,
Elas se sentem profundamente culpadas por estarem denunciando nesses momentos que está sendo um momento da tensão ou um momento da violência explícita, né? Porque elas falam, ele não é só isso, ele é tão maravilhoso em outros contextos. É Então, como se ela não conseguisse entender esse homem. E exatamente, vem essa culpa. exatamente, ela não consegue entender, ela não consegue sustentar essa decisão, porque ela convive com ele nesses outros momentos, e aí ela traz a culpa para si, porque ela fala, poxa, é porque eu provoquei, se eu tivesse sido um pouco mais tranquila, ele não teria ficado tenso, se eu tivesse reagido de outro jeito, talvez ele não chegasse nesse estágio, e aí ela assume a responsabilidade, né? Convida para si a culpa. E é esse convite à culpa que a gente precisa cuidar muito com as mulheres, por isso essa conversa é tão importante, porque é esse convite à culpa que a gente precisa dizer alto lá. Esse é o primeiro limite que a gente precisa estabelecer, sabe? Entender que a violência, ela não pode ser responsabilidade sua, da mulher, A né? violência do A outro não violência do pode ser outro não culpa pode sua. recair sobre você, não Quando a pode. gente fala sobre violência doméstica, a gente não está falando em classe social, porque pode Não. acontecer em qualquer nível. A gente agora vivenciou recentemente, né, esse caso da apresentadora Ana Hickman, que foi agredida pelo marido, e isso levou a uma discussão ainda maior, porque muitas pessoas ficaram se perguntando por que que ela não saiu desse relacionamento tóxico, já que é uma mulher que é bem resolvida profissionalmente, financeiramente, e vem essa pergunta, que então ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Muito mais profunda, Vivi. É isso que eu tô te falando, né? Nós vivemos, e o Brasil especialmente, né? Isso acontece no mundo inteiro, gente. Não é uma questão apenas brasileira, porque a maior parte da nossa civilização se dá baseada no patriarcado e na sedimentação a partir da violência. No Brasil não é diferente, e aqui a gente ainda tem requintes em relação a isso. Então vamos entender melhor esse caso Ana Hickman, para a gente entender de onde que a coisa vem. Essa menina sai sozinha e chega em São Paulo aos 16 anos, deslumbrada, linda, para trabalhar, para tudo, e ela conhece esse homem 10 anos mais velho que ela, que já estava por cima da carne seca. Então veja, o que ela está buscando nesse homem? Um processo de proteção, de validação. Então ela começa a se relacionar com ele e ficam juntos uma vida inteira. Veja, ela sim tinha o dinheiro, mas quem cuidava, quem fazia a administração financeira desses recursos, era tudo ele. E percebe? Olha como a violência vai acontecendo. De novo, gente, esse é um cuidado para a gente ter. A violência, ela não começa, ela é um processo de escalonamento. Então, por isso que nós precisamos estar muito atentas. Percebeu a tensão? Já começa o processo de posicionamento. Olha, e se eu não gostei, eu não quero ser tratada assim? Por que você está me falando dessa forma? A gente precisa denunciar. Então, tem um nível de, de constrangimento, vamos usar essa palavra, de problematização que a gente precisa fazer logo na base. Por quê? Porque senão a gente começa a se confundir. E uma das coisas fundamentais para a gente observar, viver nesses contextos, é a autodúvida. Se você, mulher, está aí observando e falando, não, mas será? Se está te dando essa dúvida, se você está sentindo uma tensão e você está perguntando, ai, mas será? Não, mas será que fui eu? Será que não? Se gerou um desconforto, opa, aqui já merece um limite imediato. Já merece um alerta. Já merece um alerta, já merece uma conversa, que às vezes não precisa ser ali no calor da emoção, mas precisa ser logo depois, do tipo, naquele momento que você tá bem, tomando um vinho, olha, o que aconteceu aquele dia? Eu não gostei da maneira como você falou comigo. Até porque o denunciar, quando você fala, não é só denunciar a polícia, é Não, denunciar na a relação. pessoa. Isso, para ela, é denunciar a pessoa para ela mesma, num contexto onde isso possa ser conversado e dizer, olha, eu não gostei do que aconteceu. Eu não entendi por quê e eu não gostei. E não E aceito. não aceito e não quero que isso se repita. E nesse momento, muitas mulheres têm medo de dizer se não aceito, ou não faço assim, ou não gostei, com medo de perder esse homem, com medo de, né, de Com medo de perder a não relação. continuar nessa relação. Sim. Mas muitas vezes, pelo contrário, esse posicionamento, esse não logo no início, é o que pode fazer com que esse relacionamento se construa com uma base mais sólida e saudável. Sem dúvida nenhuma. Porque senão, assim, é bem claro de que em algum momento ele vai acabar. Justamente, né? É assim, se você se posiciona logo no início, se você vai deixando claro quais são os seus limites e qual é a base relacional que você quer ter,
você já deixa claro pro outro, e sim, às vezes esse relacionamento termina, honestamente, que bom, porque certamente isso poderia ir para lugares muito piores e muito mais desgastantes ao longo do tempo, só que a gente às vezes não sabe desde a base. Só que se você se posiciona ali no início, você já vai dando o tom do relacionamento. Se você não se posiciona, e isso é muito comum, porque quando a gente está no momento da paixão, a gente vai sendo muito mais condescendente com o outro, a gente vai entrando naquela coisa do não, deixa disso, foi só um episódio, da próxima vez eu falo, da próxima vez eu falo, e assim. Ou até acha que um certo ciúme, aquilo é amor, que Não muitas é, vezes se confunde com totalmente. posse. Exatamente, Vivi. E esse é o ponto. Você percebe? Olha só, a gente usa o termo da posse. Olha como a gente está fora do lugar. Percebe? Porque a posse vem de uma ideia de propriedade, de uma ideia antiga, na qual nós fomos construídos socialmente. Percebe como é uma questão histórica, cultural, muito imbricada na nossa maneira de pensar e de agir? Porque olha só, quando a gente fala assim, tá baseado na posse, ele tá fazendo isso para defender a honra dele como marido. Oi? Né? Até muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, era possível que um homem agredisse a sua esposa em defesa da sua honra. Veja só, porque a mulher era uma posse, ela era uma propriedade. Era algo que ele podia ter ou não, cabia a ele comprar, dar o dote. Então, veja, a gente tá precisando fazer uma limpeza histórica cultural, sabe? Para que a gente possa ser visto como igual. E quando uma mulher se posiciona no seu relacionamento logo na entrada, o que ela está dizendo e comunicando para esse homem de forma subliminar e de forma direta e assertiva é: eu não sou uma posse, eu sou um sujeito, eu sou sujeito tanto quanto você, e nós estamos numa relação entre iguais. Então eu costumo dizer, até para quando eu estou falando com casais, assim, quando a gente está desenvolvendo uma conjugalidade fortalecida, é uma conjugalidade que precisa ser uma conjugalidade em Y. Eu preciso ter duas individualidades fortalecidas para uma conjugalidade fortalecida e saudável, né? Então essa mulher, ela precisa ser sujeito. Ela precisa estar fortalecida na sua identidade, fortalecida na sua noção de valores, consciente de quem ela é, né? Da sua autoestima, para que ela possa se pôr nesse casamento, nessa relação, enfim, no seu trabalho, né? Nos seus contextos de vida. Você falou até de uma limpeza cultural quando a gente fala de lidar com a mulher num relacionamento, qualquer que seja, né? Isso a gente fala em um relacionamento amoroso, mas um relacionamento de trabalho. E às vezes a Sim, gente fala que tem que ser meio radical em algum momento, sim. porque vem muitas vezes aquela brincadeira, uma piadinha, que não cabe esse tipo de brincadeira. Exatamente. Não cabe mesmo e não pode caber. Você percebe, olha, quando a gente fala das piadinhas, as pessoas falam assim, mas aí vocês estão exagerando, vocês estão muito politicamente corretos, é mimimi. Gente, não é mimimi. Né? Por quê? Porque nós nos construímos a partir da linguagem. Nós somos seres linguísticos e a gente se define como sujeito a partir da linguagem. Olha que coisa importante. Então, cuidar da nossa linguagem, cuidar da maneira como a gente se comunica, é o pressuposto número 1 para que a gente dê conta de transformar os nossos comportamentos. Primeiro a gente fala, depois a gente realiza. O primeiro ato é um ato linguístico. Por isso que essa questão da gente problematizar a fala é tão importante. Por exemplo, uma piadinha como essa não pode passar mais, não pode mesmo. As pessoas falam, você está exagerando, gente. A gente precisa construir outro repertório para fazer piada, entendeu? A Exatamente. gente está precisando melhorar o nosso repertório, vamos atuar na nossa Ser mais inteligência, criativos. vamos ser mais criativos, vamos inovar, porque essas piadas, elas param de fazer sentido, né? Porque você está ofendendo alguém, você está desqualificando alguém, e é isso, é sutil, né? Na piada, esse é o ponto, porque a piada, ela envolve uma certa sutileza. Então, como é brincadeira, então você tira do outro o poder de dizer não gostei, né? Me dá uma dúvida, Isso. inclusive sobre esse assunto, levando para um lado mais de trabalho agora. Como a mulher pode lidar com esse elogio mascarado? Porque a gente sabe que muitas vezes ele tem uma outra intenção que não é só de um elogio saudável. Ótimo. Sim, não mesmo, né? Primeiro que assim, a gente fala que até o elogio saudável no trabalho a gente precisa tomar cuidado, porque ele pode não ser pertinente. Por exemplo, dentro do trabalho, você elogiar a aparência de uma mulher está fora do lugar. Concorda comigo? É Sim. inadequado. Porque ali ela não tá. O pressuposto ali não é se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gorda, se ela é magra, se ela,
Porque isso aqui já são os juízos de valores. O que está em jogo ali? A competência profissional, a entrega que ela está fazendo. Então, se você vai fazer algum elogio nesse sentido, que seja o que está em jogo. Uhum. Né? Quando a gente mistura, esse é o ponto, a gente dá uma misturada em determinadas questões e essa mistura gera ambivalência, gera essa ambiguidade, gera esse desconforto, do tipo, gente, mas tá correto isso aqui? Não tá fora do lugar? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma mulher que eu acompanho, uma mentorada, e ela estava trazendo justamente isso, por exemplo, o quanto que pela primeira vez ela é uma super profissional, super entendente de tecnologia da informação, veja só, né, numa grande empresa, e pela primeira vez, veja, trabalhando com TI, superintendente, ela trabalha No no universo universo muito absolutamente masculino. masculino. E pela primeira vez na vida ela está tendo uma chefe mulher. Tem uma diretora mulher acima dela. E pela primeira vez ela está se sentindo livre. Por quê? Porque agora não tem piadinhas de mau gosto. Não tem ninguém dizendo o quanto que ela tá linda, o quanto ela conseguiu esse cargo porque ela é bonita, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Ninguém tá fazendo inferência sobre a imagem dela. Uhum. Ninguém tá roubando ideias dela, ou ninguém tá fazendo piadinha de mau gosto com ela numa mesa quando ela tá só com homens na mesa. Tem uma outra mulher que está validando. Por isso, sabe, Vivi, é tão importante a gente ter mulheres assim, seguindo em frente. Eu tenho trabalhado muito nessa questão do empoderamento das mulheres para fazer elas se tornarem líderes, assumirem essas posições de liderança, trabalhando as questões de autodesenvolvimento para que elas possam dar esses saltos, justamente porque na hora que você tem mulheres no poder, você vai perdendo esses medos. E essas dúvidas e essas ambivalências, né? Então, como que uma mulher faz quando ela recebe um elogio como esse no trabalho? Ela precisa, gente, e eu sei que é difícil, porque nós não fomos treinadas para isso, né? Nós, mulheres da nossa geração, a gente foi treinada para sermos educadas, para construirmos a harmonia, e, Sim, né, nos ambientes. Então, você vai ser a pessoa que vai denunciar, você vai virar barraqueira, porque para tudo mulher vira problema, né? Se exatamente. você se posiciona, você é barraqueira. Se você não fala nada, você é submissa. Qual é o lugar certo de estar, Isso, né? essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Isso. E a gente ainda não tem. Então, eu queria ter uma resposta ótima para te dar, mas o fato é que a gente está vivendo um momento que é um processo de experimentação. A gente vai precisar ousar determinados comportamentos. Então, por exemplo, numa hora como essa, a gente pode não rir. Uhum. Já é um sinal de que aquilo não Eu faz posso parte não da rir, conversa. exatamente. Eu posso não rir, eu posso dizer, eu não estou entendendo. Uhum. Percebe? Eu posso dizer assim, não, mas entendi por que você está aqui. Agora eu entendi porque você é bonita desse jeito. Não estou entendendo. O que você está querendo insinuar? Então, nós O constrangimento tem precisamos. que ser do outro, não Exatamente, nosso, Vivi. né? Exatamente. Então, esse é um super movimento que a gente pode começar a fazer. O constrangimento não pode ser seu, até porque não foi você quem trouxe essa conduta. Você está ali fazendo seu trabalho. Então, é preciso deixar claro. Então, quando eu falo a denúncia, nesse sentido, Sim. você percebe? Às vezes, uma cara fechada e uma fala como essa, singela, assim, não tô agredindo ninguém, não tô levantando o tom de voz, não tô sendo irônica, não tô sendo passiva-agressiva, mas estou dizendo, não tô entendendo. Uhum. Não tô entendendo o que você está querendo insinuar. Exatamente. Isso já demonstra, já é um primeiro posicionamento. Né? Essa já é uma maneira de atuar. E se você tem um pouco mais de liberdade com essa pessoa, você pode chamar ela num outro momento, porque às vezes a exposição pública gera muita Desconforto. vergonha e desconforto para todas as partes. Você pode chamar, olha, eu não gostei dessa brincadeira, eu gostaria que ela não se repetisse. Né? Uhum. Então, E às vezes é difícil até a mulher se posicionar em algum outro tipo de elogio em que você percebe realmente que ele está meio velado, porque se você se posiciona, o outro, ele já reage de uma forma como se ele não tivesse querendo trazer nenhum constrangimento, isso. e parece que nesse caso, a mulher é que fica meio desalinhada, né, com aquele momento. Então, realmente, e que precisa, inclusive, precisa de ter um apoio das outras mulheres também. Totalmente. Eu digo assim, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, gente, ela tá vivendo um relacionamento abusivo, ou no trabalho, olha que absurdo o que tá acontecendo, a gente tem que denunciar. Só que o que a gente faz? A gente cobra da mulher esse posicionamento. E, gente, quando alguém está vivendo, essa é uma dica para a vida. Quando alguém está vivendo um relacionamento abusivo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja no ambiente doméstico,
Você denunciar para ela que isso está acontecendo e cobrar dela uma atitude, sabe o que a gente está fazendo, Vivi? A gente está empurrando essa pessoa ainda mais para a solidão e para o desamparo. E muitas vezes é por causa disso que ela permanece nessa relação. Cobrando da vítima Cobrando nesse da momento, vítima um né? posicionamento. Ela não tem condição de dar esse posicionamento. Se ela conseguisse dar esse posicionamento, ela já não estaria naquela relação. Então você tem razão. O nosso trabalho, e nós como mulheres, como rede, o que a gente precisa fazer? Dar suporte. Ajudar essa mulher a ampliar a consciência dela, começar a entender um pouco mais o que está acontecendo, trazer letramento de gênero, trazer letramento sobre violência, porque muitas vezes ela está vivendo uma violência e ela nem sabe que aquilo é violência. Você sabe que isso também tem um dado de pesquisa mostrando assim, num primeiro momento, quando você conversa com as mulheres falando sobre violência, muitas delas dizem que já vivenciaram, 72% dizem que já vivenciaram. Depois que você explica e traz um letramento sobre o que é e todas essas versões mais sutis e iniciais da violência, e você explica o que é, esse número aumenta para 92%. Nossa, e é um salto imenso. Percebeu? Porque às vezes acham que é só mesmo violência Bobagem, física. exato. Não, mas ele não me bate. Pelo menos ele não me bate. Então, você está vendo como é uma questão histórica? Porque, veja, essa mulher que está falando isso, ela viu o pai bater na mãe, ela viu o avô maltratar a avó, ela trabalha num lugar onde todo mundo ganha o dinheiro e chega em casa e dá para o marido e bebê. Uhum. Então, você percebe? Vive-se um contexto de violência que vai moldando quem a gente é e como a gente se posiciona. Né? Então, sim, perpassa por um processo de letramento. Se essa mulher tiver a oportunidade de buscar um processo terapêutico, que maravilhoso, porque ela precisa, sim, fazer um processo de autorreconhecimento, de fortalecimento psíquico, mas a gente precisa atuar em muitas esferas, desde um processo de terapia individual, a um processo de terapia comunitária, a campanhas socioeducativas, então, podcasts, enfim, movimentos assim como esse, procurar programas para compreender melhor, mas também tem esse aspecto fundamental da rede de apoio entre mulheres. Então, nós, com as nossas amigas, e esse letramento é assim, é desde mesa de bar, de boteco, sabe? Saímos para tomar uma cerveja juntas, esse assunto surge, o que a gente diz nessa hora? Como a gente se suporta? Porque às vezes a pessoa está ali trazendo um caso, falando que é de outra pessoa, olha como isso é tabu. Uhum. Esse é um tema tão difícil pra gente que às vezes está acontecendo com você e você não tem coragem de expor, você se envergonha, né, de expor. E eu acompanho muitas mulheres em alto escalão de gestão e que às vezes no trabalho são titãs, assim, são mulheres incríveis, super empoderadas e dentro de casa estão vivendo relações abusivas. E aí como que elas falam sobre isso? É um caso Ana Hickman. Tipo, mas como que você está vivendo isso? E a pessoa não consegue sair. Por quê? Porque viver um relacionamento é muito importante para ela. Porque a família, porque os meus filhos, porque o que vão pensar. São tantas camadas. Entende? E às vezes na mesa de um bar, tomando um drink com as amigas, ela está problematizando aquilo e às vezes a gente não está atenta para dar o suporte que ela precisa naquele momento, né? Então, sim, é um trabalho coletivo. E a gente precisa o quê? Dar suporte, mostrar que nós estamos perto, mostrar que nós estamos juntas, mesmo que ela não dê conta de tomar uma medida agora, mas ela precisa ter claro, e essa é uma clareza que todas nós mulheres precisamos fazer umas pelas outras, é que do tipo assim, olha, mesmo que você nem seja tão minha amiga assim, se você precisar, você vai ter para quem ligar. Na hora que você conseguir. Entendeu? E é importante o que você pontuou de não cobrar também que saia logo desse relacionamento, Isso. porque muitas vezes a mulher ela tem coragem de contar para uma amiga, mas depois ela se sente pressionada por essa amiga para sair dessa relação. Exatamente. Então, se sente precisa de um envergonhada. tempo, né? Ela precisa de um tempo para poder maturar e conseguir sair desse relacionamento abusivo e tóxico. Precisa. E a gente precisa estar muito perto. Porque muitas vezes ela não vai ser a pessoa que vai dar conta de buscar ajuda, porque ela se sente tão envergonhada e constrangida, e às vezes tão apequenada, que qual é o nosso dever se a gente está vendo alguém, alguma amiga ou alguma conhecida passando por isso? Nós vamos ter que ser as pessoas a ligar, a procurar, a chamar para um café, para falar de nada, para falar de tudo, para dizer simplesmente eu tô perto. Entendeu? Para quê? Para que quando ela dê conta, ela chegue. E às vezes, se você tem um pouco mais de intimidade com essa amiga, você precisa denunciar.
amiga, isso que você tá vivendo não tá bacana. O que que tá acontecendo nesse relacionamento? Olha o que que tá acontecendo com você. Você tá se apequenando, você tá se desconstruindo, você tá sofrendo. Nós precisamos dizer isso de forma amorosa, de forma respeitosa, mas a gente precisa ir mostrando para ela, porque às vezes, Vivi, num primeiro momento, especialmente naquele momento inicial da tensão que eu estava te falando, do ciclo da violência, essa mulher não vai perceber. Porque são tantas camadas, né? A gente está dentro da relação, fica como uma névoa. Você não sabe direito por que você está sentindo aquilo. Demora um pouco para isso se tornar claro. Talvez seja isso até que muitas vezes também a gente se perguntou nos vídeos que a Ana Hickman soltava já com Exatamente. um certo tom de agressividade, mas que nem ela percebia que Nem aquilo ela ali percebia. era uma violência. Exatamente, a gente vai normalizando a violência. E quando ela está acontecendo dentro de casa, aquilo vai virando a sua vida. A gente vai se acostumando a esses padrões. A gente se adapta a tudo, sabe? E de alguma maneira, olha como é interessante, né? É uma vinculação afetiva. Mesmo que seja uma vinculação afetiva agressiva e torta, ainda é um afeto negativo. É uma carícia negativa, mas ainda assim é um afeto. Entende? Então, olha tamanho o nosso, a nossa desconstrução. Nós vamos nos contentando com isso porque isso é uma migalha afetiva. E o que a gente pode? A gente está falando muito aqui de mulheres que já estão num relacionamento, mulheres no trabalho, mas isso vale ali também para a adolescência, em que esse relacionamento começa a ser construído Sim. e que precisa entender, né, o que é construir uma base sólida esse relacionamento. E qual é a dica realmente, essa orientação para essas adolescentes? É ficar atento, por exemplo, a esse ciúme um pouco exagerado, a não deixar ficar com outras amigas? Tudo isso já é um sinal também nessa fase? Sim, é um super sinal nessa fase e a gente precisa ter muita clareza disso. Por exemplo, um relacionamento onde o cara quer tirar você das suas amigas, começa a falar mal das suas amigas, começa a falar mal da sua família, começa a falar que fulano é isso, Beltrano é falso, fulana não quer nada com você, tá só querendo fazer fofoca. Começa a minar as suas relações mais próximas. Opa, fique atenta. Já comece a ficar atenta aí, porque isso também já é um tipo de violência. O que eles vão fazendo? Eles vão. E o pior, eles também estão fazendo isso, por isso que esse letramento a gente precisa convocar os homens para essa conversa. Porque a gente tem muito essa conversa com as mulheres e as mulheres já estão bem avançadas até na compreensão disso, mas os homens não. E eles precisam entender que eles estão sendo agentes de violência. E às vezes são homens, mas gente, ele é tão bom, ele é uma pessoa tão ótima, ele tem tantos valores. É verdade, só que essas coisas coexistem. Então eles precisam compreender. A gente precisa chamar os homens para essa conversa, sabe, Vivi? Mas na adolescência especialmente, porque eles estão reproduzindo os papéis de macho alfa, do que eles acham que é bacana para ser visto como Sim. eles também estão na construção da mais-valia deles, da compreensão da autoestima deles, do que os valoriza como sujeito, e as meninas também. Então tá todo mundo desempenhando papel. Nessa hora, eles precisam. Assim, as meninas precisam entender do tipo, isso começou a acontecer, não tá legal, precisa se posicionar. E tem uma coisa que serve para todas as gerações. Não é não. Qualquer coisa que acontece depois disso É um abuso. já é um abuso. Qualquer coisa. E outra coisa, não precisa de justificativa. Tá? A gente tem o hábito, nós mulheres, de querer explicar, não, mas não, porque eu não acho que seja bom. Não é não. Gerou desconforto? Parou aqui. Depois eu posso até compreender, sentar, estruturar melhor por que me gerou desconforto, te escutar. Mas na hora, não é não. E tem que respeitar esse momento. E eu trago essa questão da gente trabalhar já na adolescência, porque acho que é a partir daí também que a gente vai ver um futuro diferente. Você tem razão. E eu vou um pouco mais além, até ali na criança. Quer dizer, os pais já devem também abordar essa noção de consentimento já com as crianças, porque de repente é ali que já começa a entender a noção de respeito, do não. Totalmente. Eu tenho um filho e uma filha, né? Hoje eles estão, minha filha está com 10, meu filho com 12. Então eles estão bem nessa fase pré-adolescência, né? Já na adolescência, começando a questionar as coisas. Na fase dos meus, tô sabendo exatamente o que você tá vivendo. Né? Então, por exemplo, uma palavra mágica que já tem lá em casa é consentimento. Não tem consentimento, já é não. E eu falo para minha filha isso sempre, para o meu filho também. Ninguém encosta no seu corpo sem o seu consentimento. Você entendeu?
nem o papai, nem a mamãe. Uhum. Porque muitas vezes isso, o abuso acontece com pessoas de autoridade na nossa Sim, vida, muitas vezes né? dentro de casa. Dentro de casa. Então, nem o papai, nem a mamãe. Se a mamãe falar com você de um jeito, papai, tio, não importa quem, e você não gostou, diga. Minha filha, diga, meu filho, não pode. E com meu filho é todo um letramento do tipo, Gael, se alguém falar para você não, é não, meu filho. Não siga, não continue, sabe? A gente precisa aprender a respeitar esses limites, os nossos e os dos outros. Mãe, mas era brincadeira. Se a pessoa estava desconfortável, é não. Volte, retroceda, peça desculpas, recomece. Não é não. E que se for nessa fase, a gente vai estar tratando de um respeito que vai além do respeito à mulher. É um Isso, respeito para você ao não ter mais humano. racismo, é um respeito para não ter esse Exato. bullying. Porque muitas vezes parece, é um mimimi, isso sempre foi uma brincadeira. E em muitos momentos, quem tá fazendo a brincadeira tá achando engraçado. Quem tá sofrendo com aquilo Tá acontecendo ali, sofrendo. tá sentindo. Quer dizer, quem tá recebendo, né, tá sofrendo. Então, Exatamente. é realmente algo que você precisa lidar desde pequenininho. E essa importância da gente trazer aqui essa orientação também. Observe-se em casa, não faz um tipo de brincadeira, uma piada, né, que a criança tá ouvindo, depois ela vai reproduzir aquilo e parece ficar normal. Exatamente. Então, você tá vendo? Aí, aqui a gente entra em várias esferas, né? Por isso essa é uma questão tão importante da gente trabalhar. Aqui você entra na esfera do privilégio, sabe? Quem é que tá fazendo essa brincadeira? Você tá rindo de quem? Em geral, você estabelece uma relação de poder, uma relação hierárquica, né? Aquela lógica antiga do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu me junto com os fulaninhos e beltraninhos para fazer uma brincadeira de mau gosto, para sacanear os ciclanos, sabe? Veja, é opressivo, é opressor, tá errado mesmo, não pode acontecer, não pode se perpetuar. Né? Sim. Então, sim, se nós como adultos vemos uma situação como essa, é uma situação para a gente chamar, para a gente conversar, para a gente orientar. Agora, olha qual é o ponto. Nós temos aqui no Brasil um jeito de educar que é mobilizado pelo envergonhar. A gente denuncia e vai, que absurdo, olha o que você está fazendo, você é isso, você é aquilo. A gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso em diversas instâncias. A gente denuncia para gerar o constrangimento no outro, para que isso modele o comportamento dele. Isso funciona? Funciona. Funciona na hora, mas gera raiva, ressentimento e faz com que essa pessoa queira fazer igual com outra pessoa, né? Porque Então vai a ser o gente vai exemplo que ela tem, né? perpetuando e vai virando o círculo da violência. Então, qual é o movimento que a gente precisa fazer, especialmente na adolescência e na infância? Uma vez que a gente percebe isso, a gente precisa fazer essa conversa e essa orientação a partir do lugar do amor, do respeito e da orientação, né? Do tipo, olha, aconteceu isso aqui, normalmente isso aqui não é correto. Qual era a sua intenção? De conversar, de chamar essa pessoa para uma compreensão, né? Até Desde porque estão pequenos, porque eles estão aprendendo. aprendendo. E conseguir entender o que ele queria com isso e mostrar talvez seja então a Exatamente. melhor forma. Isso, e construir outras alternativas. Olha, se você queria chamar a atenção dela, se você queria convidá-la para brincadeira, se você queria que ela te olhasse, vamos tentar outros recursos? Que talvez você seja mais efetivo nisso do que através dessa forma. Essa forma você está chamando a atenção dela, mas você está conseguindo o oposto do que você queria. Uhum. Percebe? Se você quer se conectar, então vamos tentar outros recursos. Então, quanto mais cedo a gente começar com isso, melhor. Porque a gente vai ampliando o repertório dessas crianças, meninos e meninas, desde a base, para que quando elas vão chegando na adolescência e na vida adulta, elas tenham mais amplitude, entendeu? Para fazer Exatamente. suas escolhas relacionais. E não caiam nessas valas, né, que são tão nocivas para todo mundo. E que precisa ser realmente discutido mais em casa, na escola, para que a Sim, gente veja realmente essa mudança cultural, né? sim, sim. Tisa, muito obrigada pela participação Obrigada a aqui você, comigo querida. hoje no podcast. Eu espero que a gente tenha contribuído com muitas mulheres, muitos pais, muitos homens, né, que a gente possa realmente, até falo que vocês possam ouvir e compartilhar essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, ou que leve isso para essa mesa de bar, ou para casa, para a escola, que a gente possa disseminar essa questão. Sim, com certeza. Esse é meu trabalho, sabe, Vivi? Eu trabalho a vida inteira, especialmente nos últimos 10 anos, fazendo isso, com mulheres, com os homens, mas trabalhando nessa perspectiva, sabe? Dentro das organizações, no trabalho no consultório, de formiguinha a um trabalho de macro escala, porque a gente precisa transformar isso.
né? Todo mundo se beneficia, porque essa lógica relacional, e eu costumo dizer, não é assim, as mulheres estão, a culpa é dos homens, não é. É uma lógica relacional que tem nos maltratado a todos. Então, sim, a gente precisa gerar essa transformação. Que bom que esse espaço está aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E um beijo para vocês. Até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.